Isso é São Paulo. Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 44, cheio de novidades, cheio de assunto quente para debater. Eu sou o Bruno Grossi, lembrando a vocês que esse podcast e os outros capítulos podem ser apreciados no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, e também alguns desses episódios estão em nosso canal no YouTube. Lá você também encontra lives, vídeos sobre curiosidades, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ajude a gente como e quando puder. Bom, hoje eu estou aqui com Ivan Drago, Luca Bop, Aline Fanelli e Eduardo Afonso. A gente está gravando esse podcast dessa semana, o episódio 44, lá para as 9h30 da noite de quarta-feira, 27 de janeiro. E um pouquinho antes da gente começar essa gravação, o PVC, no blog dele, no Globoesporte.com, publicou que Rui Costa será o novo diretor executivo de futebol do São Paulo. E é por esse tema que a gente começa o nosso debate, a nossa análise de hoje. Eduardo Afonso, boa noite, como o senhor está? Tudo bem, Gorosito? Bruno Grossi, tudo bem com você? Grande abraço Tudo a todos certo. Que acompanham o podcast, ao Ivan, ao Bop. Cadê a Aline? Aqui não aparece a imagem dela, mas eu sei que ela está presente aqui com a gente, né? Tudo bem, Aline? Um beijo. Que notícia logo de cara, hein, para começar o nosso podcast, quentíssima, né? A gente está gravando, como você disse, nesta quarta-feira, minutos após o PVC ter anunciado o Rui Costa. Estamos todos nós aqui trabalhando em apuração em meio à gravação. Eu estou aqui com o celular mandando recado que o São Paulo ainda não oficializou, né? A única coisa que eu soube já do lado do São Paulo é que ele era o favorito, mas que ainda não oficializou. Mas deve ser questão de tempo. O PVC é muito bem informado, é um jornalista extremamente bem informado e não cravaria uma informação dessa se não tivesse 101% de certeza. Então a gente acha que já pode considerar, mesmo sem um anúncio do São Paulo, o Rui Costa como substituto do Raí e do Alexandre Pássaro, né? Ele assume aí, não 2 cargos, mas o lugar de 2 pessoas, né, Bruno? É isso. O Ivan, o Luca, a Aline, o olá de vocês. Bem-vindos. Rapidinho aí, só para a gente já entrar explicando quem é o Rui Costa. Pode dar o seu oi aí, Ivan Drago. Você está no mudo, Ivan Drago. Desculpa, mas enfim, oi, boa noite a todos. Aline Fanelli. Nossa, que bem-humorado. Meu Deus. Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, independentemente do horário que você está ouvindo este podcast, acompanhando com a gente. Um prazer estar mais uma vez com vocês. E aguardamos então, né? Acabamos de receber essa informação. No caso, o Edu falou, todo mundo está aí apurando. No caso, eu não hoje, porque essa semana está meio turbulenta aí com o final de Libertadores. Mas eu não posso comentar? Claro que pode. Ou você vai me censurar? Mas o comandante foi claro. Vamos pegar o boa noite de todo mundo para depois a gente começar a falar. Não agita, Ivan. Mas você sabe se eu vou falar 5 minutos ou se eu vou falar 1 minuto? Você não sabe? Não, recapitulando, essa semana tá diferente para mim por causa da Libertadores, então a gente tá com muito material especial, correndo atrás de muita coisa, né? Então eu tô um pouquinho mais afastada do São Paulo essa semana, mas a gente vai falar daqui a pouco, então, o que a gente pode esperar desse novo diretor do São Paulo em um momento que o time continua com muita coisa conturbada lá, né? Oi, Luca Bop, você disse que já foi fuçar a entrevista aí para ver, disse que gostou do Rui Costa. A gente já analisa, já deixando claro, foi tudo combinado, a gente encenou isso antes. A Aline fez essa volta toda só para ir prendendo a audiência de vocês. Vocês querem saber detalhes sobre o Rui Costa e a gente fica enrolando aqui para falar. Fala, Luca Bop. Fala, Bruno Grossi, meu amigo, Ivan Drago, Aline Fanelli, Eduardo Afonso, prazer estar com vocês. Eu também não vou estar apurando porque eu não sou jornalista, eu sou apenas um torcedor, eu entro com o coração aqui, as informações com esses 4 gênios da raça. Bom, eu sou polêmico, não é novidade, eu gostei do nome do Rui Costa, depois eu posso me alongar se quiser, se vocês quiserem minha opinião e tudo mais, mas eu gostei, não achei o nome tão horrível assim, vejo que os São Paulinos estão em choque, mas eu gostei do nome. Bom, vamos aos fatos. O Rui Costa, para quem não o conhece, não é o ex-meia português, não é o governador da Bahia, hein? Que pena, hein? Muito atentos a isso.
Aquele meia português jogava, hein? Nossa, Jogava bola, ele mas jogou não é no ele. Milan. Mas então, o Rui Costa foi advogado do Grêmio por um bom tempo, e em 2012 ele foi convidado pelo então presidente Fábio Koff para virar executivo de futebol do Grêmio, que passava ali por um momento de reconstrução, né? Estava terminando de construir o estádio, começando uma nova era para o Grêmio, e naquele momento o Rui Costa foi responsável por uma reestruturação geral, passando primeiro, ali em 2013, por um momento de extrema gastança com o Luxemburgo, né? Vocês vão lembrar que o Grêmio contratou um monte de medalhão naquela época. Isso dá o primeiro tom de como o Rui Costa tem essas duas faces. O cara que teve algumas passagens por clubes em que ele abriu o cofre, rasgou dinheiro, e outras passagens que foram marcadas por uma montagem de elenco mais austera, mais cuidadosa. No Grêmio ele teve os dois lados. Isso em 2013, com esse time do Lucha, que era super caro para os padrões na época. O Grêmio quis montar um time forte para a inauguração da Arena, né? E não deu muito certo. Depois começa todo um projeto, também com a participação do Júnior Chávari nas categorias de base e do André Jardine, né? Que depois os dois viriam ao São Paulo. Eles criaram ali um novo modelo de gestão para o Grêmio, muito mais responsável, e que revelou muito jogador e que é responsável pelo fato do Grêmio ser um dos times com a parte financeira mais bem resolvida hoje em dia, né? Isso passava pelo projeto Lapidar nas categorias de base, por exemplo, que pegava os jogadores por posição para aprimorar o que eles tinham de melhor, para sanar o que eles tinham de dificuldade, e também de mapear jogadores jovens em outros lugares do Brasil. Então, por exemplo, o Luan, o Grêmio pegou para a base, o Ramiro, o Everton Cebolinha veio de fora, o Matheus Henrique. Então, essa filosofia toda teve ali o dedinho do Rui Costa. Em 2016, o Grêmio fracassou na Libertadores. O Grêmio ali fez uma ruptura do trabalho, né? O Renato Gaúcho chega pouco depois. Curiosamente, ganha a Copa do Brasil daquele ano, né? O projeto do Rui Costa era bem próximo com o Roger Machado. E aí o próximo trabalho do Rui foi para 2017 para remontar o elenco da Chapecoense logo depois do acidente. E ali foi um trabalho interessante. Foi a melhor campanha da Chape na história do Brasileirão, classificou para a Libertadores, num trabalho de garimpar jogadores que estavam fora do Brasil e que não eram famosos, né? Tinha o Túlio de Melo, se eu não me engano, centroavante, alguns negócios por empréstimo, como o Reinaldo, que foi um dos grandes jogadores daquela temporada para a Chape. Ele sai da Chapecoense, fica um tempo fora ali do mercado. Em agosto de 2018, fecha com o Atlético Paranaense. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana, ali junto com o Thiago Nunes, mas não necessariamente participou da montagem do elenco, né? Ele chegou no meio da temporada, inclusive já sem o Fernando Diniz, numa segunda etapa daquela temporada do Atlético Paranaense. Ele sai em janeiro de 2019 e no meio de 2019 vai para o Atlético Mineiro, onde, de novo, como foi naquele começo no Grêmio, gastou mais dinheiro, fez vários investimentos ainda no ano passado, ainda em 2019, para o começo de 2020 mais ainda, né, com Arana, com Savarino, enfim, várias contratações. Não deu certo o projeto com o Dudamel e ele acabou saindo em março para dar lugar ao Alexandre Matos. Então essa é basicamente a trajetória do Rui Costa. Me alonguei aqui, mas era importante passar por todo esse histórico, que, segundo o PVC, está perto de ser anunciado, e eu também pude dar uma apurada aqui, essa tendência mesmo, deve ser anunciado pelo São Paulo em breve, depois de uma longa espera, depois de muitos profissionais serem procurados. Edu, você na ESPN rodou aí o Brasil nos últimos anos, fez jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, né, acompanhando o pré-jogo, pós-jogo. Você conhece o bastidor de bastante clube. O que você tem de impressão sobre o Rui Costa? Então, você passou um belíssimo retrospecto dele, Grossi, e eu vou, assim, apenas completar, né? Embora ele tenha feito esses trabalhos de gastança, tanto no Grêmio, principalmente, como agora na fase de reformulação do Galo, ele soube
e mostrou para mim melhores trabalhos, exceção feita ao Grêmio, que assim, a gastança não deu resultado, mas depois ele no Grêmio consegue consertar. Então ele conseguiu bons resultados. Eu lembro muito dele na Chapecoense, porque eu fui fazer aquele ano que foi o ano da tragédia, o pós-ano da tragédia. Eu por coincidência, fiz 4 jogos em Chapecó, né? Então eu tive até jogo do Corinthians, eu fiz lá, não só do São Paulo. Então, fui 4 vezes a Chapecó na última rodada. Eu fui fazer Chapecoense e Coritiba, porque o lateral do Coritiba, que jogou no São Paulo, meu Deus, sabe, Carleto, ia ganhar a bola de prata e não ia conseguir chegar para receber, então eu fui entregar a bola de prata para o Carleto lá. Depois desse jogo, o Coritiba foi até rebaixado e a Chapecoense se salvou. E foi o ano que eu tive mais contato com o Rui Costa, foi exatamente nesse ano da Chapecoense. E assim, ele tem essa virtude, que é saber trabalhar com a atual circunstância do São Paulo, que é aproveitar base, buscar jogadores novos em outras bases e fazer com que eles sejam lapidados no clube que ele está. E mais, trabalhar, conhece o mercado barato também. Ele conhece o caro, mas conhece o barato também, o chamado bom e barato. Então, essas são características, e eu não quero avaliar o trabalho dele, e não vou nem comparar com os clubes, porque cada clube tem um perfil diferente, né? Mas essas são características que combinam com o perfil atual do São Paulo. E me leva a crer, sendo ele confirmado, pelo que eu sei será, que assim, o São Paulo procurou um profissional que pudesse abastecê-lo com essas características. E encontrou, viu no nome dele, pelos trabalhos realizados, aquele que potencialmente pode dar um resultado imediato. Agora, falar se vai dar certo, não vai dar, se ele conhece de bola, não conhece, ele tem aí uma história, entre aspas, né, parecida com a do Pássaro, né? Ele vem da área jurídica para o futebol, só que com muito mais experiência de anos do que o Pássaro. Ele já estava no futebol há mais tempo do que estava o Pássaro. Vamos esperar. Julgá-lo antes de ele implantar um trabalho, eu acho que é de uma injustiça gigantesca, tanto para o bem como para o mal. Para o mal com ele e para o bem com a torcida. Então, eu acho assim, tinha que trazer um profissional, foram procurar um profissional que tem bons trabalhos. Algumas falhas, como todos têm, então, está dentro da característica, dentro do perfil do que o São Paulo precisava. Ô Luca, você disse que foi atrás das entrevistas e que gostou do que ouviu, né? As entrevistas mais recentes mostram um cara que se arrepende de ter gastado muito dinheiro no Atlético Mineiro e que tem falado mais em austeridade. Você acha que é por esse caminho que o Edu falou, casa com o momento atual do São Paulo? É exatamente isso, cara. Eu vi entrevistas dele em que ele reconhece que gastou muito e gastou mal. E que ele está usando esse período, uma entrevista dele agora na quarentena, né, desde a pandemia estourou e tal. Ele falando que está usando para refletir sobre isso e a avaliação dele é mesmo essa, assim, de que gastou muito e gastou mal. E ele tem trabalhos em que ele trabalhou com bom e barato mesmo, na Chapecoense, no Grêmio. Embora ele oscile as duas coisas, eu acho que ele é um cara que tem um bom olho, assim, para alguns negócios. Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele trouxe o Arana e o Alan. O Arana foi por 5 milhões de euros, é uma grana, mas é um cara muito bom, faz diferença pro jogo. E o Alan por 3 milhões de euros, é um cara que o São Paulo queria também. O Savarino também por 2 milhões de dólares, que eu acho que é um valor, né, um cara bom jogador, o Savarino também. 2 milhões de dólares não é uma cifra absurda. Então, eu acho que ele tem bom olho, acho que ele entende de futebol, acho que ele não é um cara que vai fazer uma contratação absurda. E sabendo que ele tem essa consciência de que não dá para gastar tubos de dinheiro em maus jogadores, acho que é uma escolha inteligente do São Paulo. Eu acho que é uma escolha adequada, ele também tem que se mostrar. E eu sempre acho que assim, o São Paulo é um case. Quem triunfar no São Paulo vai ter uma chancela no currículo para o resto da vida. Treinadores, diretores de futebol, jogadores. Quem conseguir tirar o São Paulo da fila, fazer parte desse projeto, vai ter uma chancela para o resto da vida. Então, eu gostei da escolha do Rui. Se alguém tiver fácil aí com o computador, dá só uma checada, por favor, se ele trabalhou com o Biasotto, né, que foi anunciado para a base, lá no Atlético Paranaense. Então, eu acho que eles se encontraram por lá. E vai ser um trabalho importante, porque o São Paulo está vivendo um período aí de entre-safra, né? O Sub-20 que disputou 2020 não foi muito bem, né? Teve só o Galeano aí se destacando e que está no profissional, o resto do time, alguns jogadores ainda muito jovens, outros sem o mesmo potencial de outras gerações, né? Eles eram reservas da última geração que foi bem. E o São Paulo tem muitos jogadores bons no Sub-17. Então, assim, tem uma entre-safra importante que ir atrás de jogadores jovens no mercado vai ser interessante, e o Rui Costa mostrou nos seus trabalhos que tem esse potencial.
qual foi o ano do Rui Costa no 2018? Isso, é isso, segundo semestre de 18. O Biasotto estava no Internacional em 2018. Ah, então não. E ele só chegou em janeiro de 2020 no Furacão. Ah, então não, me confundi aqui, perdão. Ô Ivan, a gente fez uma live na terça-feira, né, com o Pedro Lopes, repórter do UOL, para falar de bastidores, e a gente estava falando sobre como o departamento de futebol estava esquisito nessa transição, porque temos o Raí, que vai sair, todo mundo já sabe, o Pássaro foi tirado aí, é a principal ruptura desse trabalho, e de repente a administração do futebol do São Paulo ficou na mão de 3 conselheiros, né? Que eles têm chamado de diretor estatutário, no caso do Carlos Belmonte, o que é uma grande falácia, já que o estatuto não prevê nenhum conselheiro-diretor. Então não existe diretor estatutário. O estatuto, inclusive, recomenda que seja um profissional de fora. É um bom começo já ter alguém que possa se sobressair a esses caras, ou pode vir a ser um problema o Rui Costa ter um conselheiro como chefe? Aí é que mora o problema. Quem é que manda no final das contas? Vai ser o Rui Costa? Vai ser o diretor ligado à política do clube? Vai ser o Muricy Ramalho? Quem é que vai mandar? A última palavra será de quem? Isso que a gente precisa entender, e a diretoria ou o presidente do clube precisa deixar isso muito claro para todo mundo. A palavra final é de quem? Quando o São Paulo traz um diretor executivo, um cara do mercado, com experiência em clubes grandes, evidentemente que ele está trazendo um cara que pode implantar um planejamento no clube, pode desenvolver um trabalho. Muito bem, mas ele vai desenvolver em qual sentido? Em que sentido? Por quê? O departamento de futebol de um clube ele é bastante complexo. Existem várias áreas. Então, assim, para você administrar um departamento, requer que você tenha, no mínimo, experiência em gestão esportiva. Mas isso não significa que você precisa tomar todas as decisões. Eu vou repetir de novo. As decisões com relação ao time, as decisões com relação à chegada e saída de treinador no São Paulo, todas essas decisões precisam ser do Muricy Ramalho. É o único com condições de fazer uma avaliação técnica. Então, de repente, o Rui Costa pode agregar em vários sentidos. É que a gente tem no futebol brasileiro a figura do diretor executivo como um negociador. Um cara que só negocia compra e venda de atletas. E, na verdade, ele tem várias tarefas dentro do departamento de futebol. Então, assim, primeiro, quem vai ser o treinador da próxima temporada? Segundo, de que forma o São Paulo vai querer se apresentar para a próxima temporada? Que São Paulo será esse? Você tendo todos esses elementos, aí sim esse cara vai poder ir no mercado para buscar para o São Paulo aquilo que ele realmente necessita. Mas quem é que vai decidir isso? Quem é que vai falar? Você vai ter que correr atrás disso e disso e daquilo. Vai ser ele o cara que vai falar, olha, o treinador vai ser esse, nós vamos jogar dessa forma e por isso eu vou buscar esses jogadores. Para mim, a questão é essa. Tem que ser o Muricy Ramalho. Para mim, é o único dentro do futebol do São Paulo que tem condições de fazer uma avaliação técnica. E o diretor executivo vai colaborar com ele, com os pensamentos dele. Para mim, a cabeça pensante tem que ser ele. Isso, para mim, não está claro até agora. Para mim, não será ele. Ele é apenas um subordinado e vai ser ouvido pela diretoria, mas, no final das contas, a decisão final não será dele. Ivan, eu só discordo porque a posição entregue ali ao Muricy, né, de coordenador técnico, passar por ele a escolha de jogadores e consultá-lo sobre o próximo treinador, ok, faz todo sentido, mas como você falou, o resto da gestão do departamento, ela vai além. E o Rui Costa, caso ele seja confirmado mesmo, ele vai ter um papel muito importante, até estava conversando aqui com o Alexandre Losetti, né, o comentarista do Sport TV, vai ter um papel muito importante para, primeiro, fortalecer setores que o São Paulo teve problema nos últimos anos, então, departamento médico já melhorou. Mas você está falando a mesma coisa que eu. Sim, tudo bem, mas é que o Muricy, para mim, não tem que ser o homem da palavra final. Não. Em vários
como você disse, dentro de um departamento existem várias situações. Então tem o departamento médico, a fisiologia, a nutrição, o centro de recuperação de atletas, que no caso é o Refis. Eu entendo tudo isso. Eu só tô querendo colocar que é o seguinte: todas as decisões relacionadas ao campo bola, para mim, tem que ser do Muricy. Se o treinador sair ou se o treinador vai ficar, tem que ser uma decisão do Muricy. Mas Ivan, não vai ser, cara. Desculpa, não vai ser. Edu, eu não estou dizendo que vai ser. Eu estou dizendo que é a minha opinião. Não, sim, porque eu acho assim que está muito bem. Pode não parecer, mas está muito bem. Para mim, assim, vou até usar uma coisa que a Aline fala sempre, né? O Júlio gosta das tais câmaras para tudo, né? Setoriais. Setoriais, enfim. Ele tem agora um grupo no futebol. Basicamente, cada um vai ter uma função. O Muricy, obviamente, não vai passar batido em cima do tipo, o Rui foi lá, achou um cara no Novo Horizontino, gostou, acha que é viável financeiramente, acha que se encaixa na necessidade. Obviamente que o Muricy será consultado, será mostrado a ele o material, e a experiência dele vai contar um pouco ali para uma avaliação final. Mas as funções do Muricy eu acho que estão um pouco mais abrangentes do que ficar só nisso. E acho que o Rui vai ser um trabalho, acho que em conjunto. Eu acho que o Rui vai estar um pouquinho mais próximo ao que o Pássaro fazia, e o Muricy talvez um pouquinho mais do que o Raí deveria ter feito e não fez na gestão dele. Eu penso isso. Quem conhece vai ser mais... Gente, quem conhece mais sobre treinador dentro do futebol do São Paulo? Nenhum treinador pode chegar e nenhum treinador pode sair sem o aval do Muricy, senão não faz sentido a permanência dele lá, gente. Oi, Ivan, tudo bem, mas aí na sua linha não precisaria do diretor executivo, então? Meu Deus, se ele já vai conduzir outras áreas. Deixa eu falar. Se ele já vai ter um comitê avançado de futebol, que esse comitê avançado de futebol vai verificar o que for recomendado de contratações e tudo vai passar pelo Muricy, então nesse seu cenário, talvez não, senhora. Não. Vamos de novo, rapidinho. A questão é, o estatutário está lá como representante da instituição, mas eles não podem tomar decisão. Por que eles não podem tomar? Embora eles vão, ao que tudo indica, eles vão tomar decisão. Por que eles não podem? Porque eles não entendem do assunto. Eles não entendem do assunto. Eu acho até honesto que tenha uma pessoa, um representante do clube, fiscalizando tudo que esteja acontecendo dentro do futebol do São Paulo. Mas não dando ordem. Mas não dando ordem. Então eu acho que o diretor executivo ele tem várias atribuições dentro do departamento de futebol, mas tudo que for relacionado ao campo bola, para mim passa pelo Muricy e depois chega ao diretor executivo. Agora, a área de nutrição, departamento médico, fisiologia, análise de desempenho e tantas outras que existem dentro do departamento, aí sim são todas essas áreas são atribuições do novo diretor executivo. O Muricy não tem experiência nisso. O Muricy só tem experiência com o campo bola. É o treinador e os jogadores. Se a palavra não for dele com relação a esses dois setores, a comissão técnica e o grupo de jogadores, para mim não faz o menor sentido o Muricy permanecer no clube. Para ser apenas um consultor, um cara que dá opinião, ele pode ficar na casa dele. Não, agora eu entendi. Até peço desculpa aí pela confusão, e eu concordo, e o único ponto aí que eu acredito que o São Paulo precise resolver, e já aconteceu em outros momentos, é parar de fragmentar as coisas. Então, assim, o Muricy e o diretor, seja ele o Rui Costa ou outro, eles precisam andar juntos o tempo inteiro, principalmente para conseguir reduzir esse poder que o Belmonte pode ter. Eles precisam, através da parte técnica, do conhecimento prático da coisa, do conhecimento teórico, dos contatos que eles têm no futebol, do conhecimento que eles têm direto sobre o futebol, eles podem enfraquecer essa figura do Belmonte, que aí ele vai ficar lá, vai ser a rainha da Inglaterra, vai ser o cara figurativo, que vai falar para os outros que é diretor do São Paulo, mas que na prática não tem lá muita influência no dia a dia. E aí, voltando eu acredito que a primeira missão desse diretor seja fortalecer a análise de desempenho. São Paulo é um dos clubes mais defasados nesse aspecto. Tem poucos profissionais, investe há pouco tempo nisso. São Paulo precisa de uma estrutura mais completa para conseguir conciliar análise do próprio time no dia a dia, análise dos adversários,
análise dos jogos do próprio time e análise de mercado. Hoje o São Paulo não tem braço suficiente para fazer um trabalho bom como deveria ser em um clube grande. E principalmente, num clube sem dinheiro, o papel da análise é ainda mais importante. Então esse é um aspecto que deve ser urgente. O departamento médico já melhorou um pouco, né? E muita gente elogia o Luiz Fernando, né, filho do Turíbio, Luiz Fernando de Barros. Muita gente elogia o trabalho dele. De fato, São Paulo reduziu drasticamente o número de lesões. Mas tem que continuar algo a ser evoluído constantemente, não pode deixar cair, né? Só queria dar uma informação sobre o Carlos Belmonte que eu obtive essa semana. Todos sabem, ele é jornalista, trabalhou muitos anos na Jovem Pan, trabalhou um pouquinho na Bandeirantes, não trabalhei com ele, mas conversei com algumas pessoas que o conhecem há muitos anos, muito tempo. Não estou falando que isso gabarita para fazer contratações, mas me passaram que ele foi um excelente jogador de futebol, que ele não é assim um alienado ali, um estatutário, que o Bruno não gosta desse termo, mas um cara que só foi colocado ali, tipo, sem saber absolutamente, que não sabe nem que a bola é redonda, não. Me passaram que ele tem, até pela carreira dele, que quase foi jogador, tudo mais, pela habilidade dele, que ele tem conhecimento. Ele talvez não tenha experiência, não tenha vivência e não tenha nunca trabalhado, mas não é um ET que está ali jogado, tipo assim, não sei se a bola é redonda, quadrada, como é que faz gol, qual que é o impedimento. Me passaram que ele já vive essa circunstância há um bom tempo. Não, só para desmistificar, que já passaram vários por lá, que nunca chutaram uma bola e que davam as mesmas ordens e até maiores. É até injusto que a gente fale qualquer coisa, porque o cara não começou a trabalhar. A única coisa é o seguinte, a única coisa que a gente levantou durante a semana é que o Estatuto fala uma coisa, o Estatuto foi mudado para tentar modernizar a gestão, e às vezes o Estatuto é rasgado em várias circunstâncias, porque o São Paulo tem esse sistema político. Então, os conselheiros elegem o presidente, os conchavos acontecem, e aí sempre há contrapartida. Ponto. Agora, se o Belmonte vai acrescentar, nós vamos ver a partir de agora. Eu só continuo afirmando que os mais experientes precisam tomar decisões. Sim. Não estou também julgando aqui, só estou passando uma informação. Claro, perfeito. Ele não é uma estátua no futebol, ele tem conhecimento. Agora, uma coisa é você jogar bola, o Raí jogou muita coisa e como dirigente não conseguiu ser nem metade do que ele foi como jogador. Isso não quer dizer nada. Não é garantia de nada, até porque há uma tendência aí de cada vez mais ter dirigentes que saem da área jurídica, se capacitam em gestão de futebol e se tornam bons dirigentes, sem necessariamente terem sido jogadores. Isso acho que importa pouco mesmo. A e ele já pega para mim. Oi, desculpa, Aline. Não, pode terminar. Não, o que pega para mim é o quanto ele tem de aderência no mercado, de contatos com jogadores, com empresários, com dirigentes de outros clubes, né? Isso acho que é o ponto mais preocupante. Mas tendo um executivo como o Rui Costa, isso já é amenizado. Mas aí, de novo, para que existe então o Belmonte? Mais ainda, para que existe o Nelson e o Chapecó, que são adjuntos? Você pode falar, Aline. O Belmonte, ele já estava ali na gestão, né? Então, o conhecimento de gestão, de dia a dia, ele tem essa ideia, né? Mas acho que com a chegada do Rui, ou se não for ele, outro profissional, enfim, mas a tendência é que seja o Rui, realmente eu acho que ele sai um pouquinho do foco e fica no Rui, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Eu sempre penso que dirigente também tem uma parte assim de jogador, né? Porque o jogador ele pode vir com um baita de um histórico e aí ele chega no clube e ele não consegue se dar bem. E o dirigente é a mesma coisa por inúmeros fatores. Ele chega sabendo da realidade do São Paulo, sabendo que ele não vai ter rios de dinheiro para fazer contratações. Então, é um pezinho no chão. A grande dúvida para mim no momento ele vai para o que ele for buscar de mercado, não sei, troca, enfim, o que ele conseguir fazer de negociação vai depender do que você vai ter na comissão técnica, né? E claro, do que a comissão técnica vai passar de característica de jogador que ela precisa. Até porque o São Paulo não tem como sair contratando para ter uma grande carga no elenco, né? O São Paulo precisa de coisas pontuais, até pela folha de pagamento, folha salarial, e vai depender da comissão técnica. Vai ser essa comissão técnica? Vai ser outra comissão técnica? Vai ser um estilo de jogo diferente? E eu acho que esse é o fator mais importante. Cadê o Luca? O Luca tá aqui.
Eu acho Ô, que ele Lucas, ficou, já eu vai no acho- embalo aqui. Não, eu acho que ele ficou chateado, decepcionado, porque ele queria o Cueva como diretor executivo, já que o Cueva não entra em campo, ele queria o Cueva como diretor executivo. Faz tanto Imagina tempo que o que Cueva não joga que dá pra ter feito um MBA aí sobre gestão. claro. Foi contratado esses dias aí para um time, não sei da onde, o Cueva. Ah, vai durar um Tem ano. gente, tem gente que ainda Um ano. acredita, né? Se é otimista em um ano, você é otimista, hein? Ô, Não, Lucas, eu tô ouvindo vocês falarem que vocês manjam muito mais dos meandros do São Paulo e tudo mais. Eu tô só de ouvinte aqui, privilegiado. vou te fazer uma pergunta, então. O blog do Menon publicou 2 coisas interessantes aí esses dias. Primeiro que só deve ter dinheiro para contratar 3 jogadores e que vai ter que se desfazer de jogadores caros. E aí, acredito que Juan Fran, Hernanes, Daniel Alves podem ser um dos primeiros a pegar o caminho da roça. Como o São Paulo vai se livrar desses contratos altos, aí é outra história. Hoje o Menon também publicou que o Júlio Casares quer ter novamente um auxiliar fixo na comissão permanente. Mas é engraçado, porque o São Paulo já tem, né? É o Visoli. Então, assim, o São Paulo está anunciando que quer um cargo novo que já existe. Na verdade, ele só quer trocar a pessoa e tudo bem. Acho que é até bom, porque eu não vejo muitos predicados para o Visoli estar ali nesse momento. E eu não me surpreenderia se fosse uma cara antiga do São Paulo, esse cara. Nem eu. Você Não me acha surpreende- que você carregaria Começa uma comigo, termina com cruz? cruz. Não me surpreenderia de maneira nenhuma. Mas não tem processo dele ainda com o clube? Mas Ah. continua a dizer, não me surpreenderia. Também não, tô com o Eduardo. Não, você tá falando, Aí- se acontecer, o Edu tá falando isso aqui, ó, tem tempão. Não, ele tem um aliado pessoas importante. influentes com. Exato. Ele tem um baita aliado. Tá ligado? Ô, Luca, aí só completando. E o que tenho escutado é que a preferência da gestão é por um técnico estrangeiro para o lugar do Diniz, né? O Miguel Ángel Ramírez é um dos nomes que, caso não acerte com o Inter, como já estava palavrado, é um dos nomes, mas a prioridade é buscar um técnico estrangeiro com características parecidas com o Diniz, né? De construção mais ofensiva, posse de bola e tudo mais. São Paulo, por enquanto, não pretende fazer uma ruptura no estilo. Com todos esses elementos, você, como o cara que é o representante do torcedor aqui na nossa roda, você vê um 2021 com esperança ou como mais um acaba logo? Bom, eu mandei mensagem pro Menon depois que ele publicou a matéria dele e para conversar com ele, porque eu fiquei em pânico lendo o que ele escreveu. Pânico total, absoluto, quando eu vi que Fernando Diniz pode ficar em casa de G4. Eu, enfim, mandei mensagem e tal. Eu acho que não é nem acabar logo, mas também não é para ficar animado. É isso, essa coisa morna do São Paulo que me deixa maluco, assim. Eu, inclusive, estava flertando hoje com a aprovação de Lisca doido. Me julguem, eu estava achando uma boa possibilidade. Eu acho que falta um pouco de anarquia ao São Paulo, um pouco de pimenta. Eu gostaria um pouco disso. O Lisca, para mim, é o Coringa do Batman, um cara que só quer ver o circo pegar fogo. Talvez seja isso que falte para o São Paulo sair da fila. Eu gosto. Eu gosto. Então, você gosta, Edu? Edu, eu gosto. Edu, porque você concorda com as minhas maluquices. Eu gosto porque, assim, ele criou uma fama de louco, que ele não tem nada de louco, e aparentemente passa a imagem que é um cara estudioso do futebol e tudo mais. Sei que pode parecer que pular do América para o São Paulo é uma... Mas eu gosto, tô com você. Não, ele é bom treinador. Eu gosto. Eu também acho bom treinador, mas... Eu não aguento mais essa água morna que o São Paulo está, sabe? Essa coisa morna, do tipo assim... Adilson Batista, Ricardo Gomes... Carpegiani, Ney Franco... Puta, eu não aguento mais, assim, e eu acho que o Lisca pode trazer um pouco de anarquia, mas aí posso só eu alucinando pela dor no coração. Renovou com a América hoje. Renovou. Ele fez um lobby, né? Eu sentaria com 7 times, eu amei que ele fez isso. Se os 7 times me chamarem, eu vou. Ele falou os 7 maiores, enfim. Mas eu acho que vai ser uma temporada... Eu acho que tem jogadores valiosos no brasileiro, de times que podem ser rebaixados. O Botafogo tem bons valores. Acho que se o São Paulo fizer um trabalho de garimpo esperto, inteligente, que não faz há anos, dá para trazer alguns jogadores interessantes. Acho que o elenco do São Paulo é muito heterogêneo, né? São astros, veteranos, grifes
e moleques. Acho que falta... O Luciano é justamente o meio do caminho. É um cara mais rodado, mas tem fome, é um cara mais jovem e tudo mais. Enfim, acho que jogadores do perfil do Luciano, tanto de postura quanto de fase de carreira mesmo, acho que podem formar um elenco barato e competitivo. Então, não tendo Fernando Diniz em 2021, acho que dá para... É melhor do que 2020, assim, porque acho que não tem o menor cabimento ele ficar no São Paulo. O Rui Costa vai ser mesmo o diretor de futebol do São Paulo, né? Neste meio tempo em que o Luca respondia, nossos imparáveis Eduardo Afonso, Aline Fanelli foram atrás, enfim. Vai ser o diretor executivo do São Paulo. 3 anos de contrato, é isso? Isso, é o tempo de gestão do Casares, né? Tempo de gestão do Casares. Vamos ver se será cumprido. Dos últimos diretores do São Paulo, o Raí foi o único que conseguiu permanecer por 3 temporadas. Aí vinha de uma sequência de trocas constante. E um dos primeiros trabalhos aí do Rui Costa vai ser resolver a situação Daniel Alves. Muitos torcedores no Twitter mandaram para a gente perguntas sobre esse tema, gente perguntando se o Daniel Alves é queridinho pelo Diniz, protegido pelo Diniz, e teve matéria do Pedro Lopes no UOL, Pedro Lopes e Thiago Fernandes, falando sobre isso, de que alguns jogadores se incomodam porque o Diniz não dá duras quando necessário no Daniel Alves, e não mede palavras para dar duras nos outros. O Rui Costa vai precisar resolver o caso do Daniel Alves de todo jeito, ou para rescindir, ou para mantê-lo motivado depois da saída do Diniz e do Raí, que eram os principais aliados dele, e também encontrar uma forma do São Paulo ser mais saudável financeiramente, tendo Daniel Alves. Você acredita nisso, Aline Fanelli? Aliás, a gente colocou no Twitter, né, pra galera perguntar, teve uma pessoa que postou a reportagem justamente isso, e eu tava procurando o nome da pessoa, então eu me perdi no fim da sua pergunta. Repete ela, por favor. É brincadeira, hein? Que delícia. Não, eu tava procurando, também. Gente. Olha, aqui, ó, Joaquim. Ter uma paciência, hein? Não, Joaquim Aline, Marques. Minha pergunta eu até fiz mal a pergunta, eu quis saber assim, o Rui Costa vai precisar rescindir com o Daniel, domar o Daniel depois da saída do Diniz e do Raí, ou só resolver a parte financeira para o São Paulo não sofrer enquanto mantém o Daniel Alves no elenco? O que você acha mais provável de acontecer? Cara, é difícil. Eu acho que se o Daniel saísse hoje, fim da temporada, a torcida não ia sentir tanto, por tudo que tem se criado recentemente. Eu acho que chegou a hora do São Paulo sentar e puxar para a realidade de tipo, vamos ficar devendo, quanto vamos ficar devendo, até onde a gente pode ir com um jogador que conquistou tudo que ele conquistou e que tem o gasto que ele tem. Eu confesso para vocês que muita gente pergunta por que o Diniz não reclama com o Daniel Alves, né? Que foi até o tema, só fala dos outros. E aí eu sempre respondo, eu falo, gente, eu tô na transmissão do jogo, então eu nunca consigo ouvir o que acontece no campo, né? O que a galera grita. Então eu não consigo ter essa noção, eu só vejo pelo que a galera fala. Mas eu acredito que, assim, em alguns momentos o Diniz poderia ter tirado o Daniel Alves do jogo, sim. E é óbvio que ele vai defender os jogadores, isso é normal do treinador, é normal do Diniz, ele nunca vai expor ninguém, mas ele passa por uma fase ruim, assim como todos os outros jogadores do São Paulo, não tem ninguém vivendo um grande momento, então é o time que está mal individual e coletivamente, e por isso que eu acho que, voltando para a sua pergunta, eu acho que não seria loucura, eu acho que, pelo contrário, seria digno do São Paulo sentar e analisar a situação e ver até que ponto isso não prejudica o clube. Só 2 coisas com relação a esse assunto, por favor, Grossi. É o seguinte, primeiro, acho que está muito claro que a relação do Daniel com o Diniz é diferente da relação que o treinador tem com outros atletas. E isso, para mim, eu particularmente não vejo nenhum problema, e eu duvido que qualquer jogador jovem reclame... Ivan,
Um minutinho. O São Paulo confirmou o Rui Costa, tá? Opa, Tem uma confirmado. frase. Acabamos de receber aqui da assessoria de imprensa a confirmação. Vocês querem que leia? É uma frase do Carlos Belmonte, falando que o tripé Isso. está completo com a contratação do Rui Costa, ao lado do Biasotto e também do Muricy, e que está dentro daquilo que o Júlio Casares planejava para a sua gestão. Não tem nada além disso, é só uma confirmação oficial do diretor estatutário Carlos Belmonte. Prossiga, Ivan Drago. Bom, é o seguinte, com relação, acho que está muito claro que a relação do Diniz com o Daniel é uma relação diferente, acho que diferente, que ele tem... Mas assim, ele também tem uma relação muito próxima com outros jogadores do clube, e assim, os mais jovens, eles podem falar qualquer coisa, mas eles não podem falar mal do treinador, né? Porque assim, pela torcida, o Gabriel Sara já não estaria mais, o Brenner já não estaria mais, e vários outros já estariam em outros lugares. Foi por conta do Diniz que o Brenner voltou, foi por conta do Diniz que o Brenner voltou para o time, foi por conta do Diniz que o Sara permaneceu, foi por conta do Diniz peitando o empresário que o Igor Gomes teve novas chances no time de cima, que o Diego Costa, as pessoas conheceram quem é o Diego Costa, só saiu do time porque ele, Diego Costa, oscilou, não foi o Diniz que o tirou porque teve vontade de tirar, foi uma questão muito técnica e todo mundo viu isso, entendeu? O Diniz foi cabeça dura em não ter aproveitado mais o Luan, mas aí é mais um pensamento com relação à parte tática do time, nada contra ou algo pessoal com o garoto, tanto é que ele está jogando há um bom tempo, então a única coisa que eu falo ainda, e assim, por isso eu... Mas assim, com relação ao Daniel é o seguinte, se perder, vai perder um jogador que colabora muito dentro de campo, e é uma vergonha para o São Paulo com aquilo que o São Paulo arrecada, porque assim, o São Paulo é um dos clubes mais ricos do Brasil, mas assim, chegou a tal ponto, né, por conta das administrações anteriores, que hoje o São Paulo precisa mostrar para todo mundo e falar o seguinte, o Daniel não cabe no nosso bolso, por incrível que pareça. A gente não tem condições de pagar o cara. É isso. Se o Daniel cabe no bolso do São Paulo, ele tem que ficar. Se o Daniel não cabe no bolso do São Paulo, ele tem que sair, porque a instituição está acima de qualquer profissional. E esses novos gestores, eles precisam prezar pela saúde financeira do clube acima de qualquer coisa. Só um detalhe, Grossi. Opa, Só queria acrescentar uma coisa. Não, assim, primeiro, assim, eu vejo, se realmente acontecer a saída do Daniel, um problema para o São Paulo técnico e um problema financeiro também, porque a dívida com o Daniel ela já é gigantesca. E eu não sei se o amor que o Daniel tem pelo clube o fará aceitar um crediário de Casas Bahia aí para receber essa grana aí durante 10 anos, 15 anos, sei lá. É gigante a dívida, né? Esse é um problema. Acho que dentro de campo ele fará falta. E aí eu vou voltar um pouquinho à edição da semana passada, porque eu disse aqui na semana passada sobre o relacionamento que já não era 100%, né? Mas eu não consegui, quando apurei aquelas informações, que havia essa distinção do tipo, o cara tá meio pé da vida porque o relacionamento não é bom, mas com o Daniel Alves isso ninguém me falou naquelas minhas apurações, né? Isso até é bom falar, né? Isso foi depois que a gente disse aqui em 30 minutos a semana passada, foi colocado num Twitter com 280 caracteres de uma forma que não condizia com a realidade. Não que eu estou desmentindo a minha informação não existe mesmo a mesma harmonia no dia a dia do São Paulo, que já aconteceu um dia por vários motivos, entre eles até o desgaste do técnico por tempo de casa, tudo mais, que isso vai acontecendo. Mas, assim, em nenhum momento as pessoas que conversaram comigo e me passaram essa situação, elas me falaram assim, em clube, mas, o fulaninho ele trata mal, mas o Daniel Alves, não, eu não recebi pelo menos essa informação, assim, de, tipo, aquela mágoa que ele não dá o mesmo tratamento para determinado atleta que dá ao Daniel Alves. Talvez algum de vocês tenha recebido, eu não recebi. Eu acho que o Daniel tem que ser tratado diferentemente mesmo, porque ele construiu um currículo para ser considerado um cara diferente. Ele tem que ser tratado. Você não pode botar o Daniel para treinar da mesma forma que o moleque está começando, não pode exigir... Você tem que dar... Não são nem privilégios, são contextos da carreira do cara que ele merece isso. Agora, que ele mereceu sair do time algumas vezes e faltou isso ao Diniz, para mim faltou, porque alguns jogos ele estava muito abaixo
de um Daniel Alves nem diferenciado, um Daniel Alves normal. E aí isso sim pega um pouquinho, ele nunca foi substituído. Eu gostaria de vê-lo tirar o Daniel Alves às vezes, quando for justo tirá-lo de campo. Só na própria matéria diz que o São Paulo entende que se o Diniz trata o Daniel de outra forma, porque o Daniel, de fato, não é uma questão de merecer, assim, mas construiu isso, e eu também entendo como algo normal. Técnicos têm seus jogadores ali de confiança. O jogador mais velho sempre vai ter essa relação com o treinador, assim como ele tem mais liberdade também de cobrar o treinador eventualmente. Assim, acho isso super normal. E vou nessa linha aí dos garotos terem que entender também essa diferença. O Aline... E até pela questão salarial, né? Tudo que ele construiu na carreira é óbvio. O Aline, você separou algumas perguntas aí. Sim. Só para a gente caminhar para a reta final. Faça uma pergunta aí. Tem muitas, assim, mais ou menos sobre o mesmo assunto, mas uma que eu achei legal, que é a da Ana Marques, e teve outra pessoa que perguntou aqui também sobre isso, que é sobre o Rojas, né? O contrato está chegando ao fim, ele não voltou mais para o campo, se realmente ele não tem condições de voltar. Calma, Ivan. Fala, Ivan, eu sei que você tem informações sobre isso. Não, o Rojas eu não tenho informação nenhuma sobre o Rojas. A única informação que eu tenho sobre o Rojas é que ninguém conta com ele. Colocaram ele lá no banco de reservas para ver se dava uma motivada no atleta, porque ele, de repente, também deve ter os seus momentos de desespero, né? Porque ele não consegue voltar a jogar. Então, assim, o Rojas já está virando um novo canhete no São Paulo. Não ele tem condições de jogar ou ele não tem condições de jogar? Se ele não tem condições de jogar, não tem condições de jogar. Eu acho que falta isso. O São Paulo ser mais transparente em passar a realidade. Do céu. Gente do céu. São Paulo não pode falar que o jogador não tem condição de jogar. E outra coisa. O cara no mercado e falar com o torcedor fica sendo iludido, acha que o Eduardo olha para o banco do São Paulo, se o Rojas não tá lá, porque ele não tem condição nenhuma de jogar, olha para o banco do São Paulo. É uma pergunta, por exemplo, normal, o jogador que se lesiona e começa a voltar foi relacionado uma vez, e aí, ele tem condições de jogo? Não, ele ainda não tem, tá voltando aos poucos, é uma pergunta normal, gente. O São Paulo podia ser mais transparente nisso e falar o seguinte, assim, o Rojas teve uma lesão de 2 anos e não sei quantos meses, e nós entendemos que para o nível do futebol praticado pelo São Paulo, que tem como objetivo títulos grandes, hoje ele não está em condições de exercer esse futebol. Então ele tem que procurar um clube que lhe dê a oportunidade de aos poucos crescer. Tem que passar real, cara. Mas isso quando for liberar o jogador, agora não tem por que falar isso. Mas ele já vai para banco, Grossi. O cara que vai para banco está liberado. Não, imagina. Tá. Mas ele pode estar liberado... Tá liberado clinicamente, Edu, mas não tá pronto para jogar em outros aspectos. Foi uma forma de motivar bem, você leva o cara no banco, você leva o cara pro banco... Levou 2 vezes. Para você ficar, dá a impressão à torcida que tá venerando esse cara há anos, que ele pode jogar. Mas aí, desculpa, para mim tá muito culpa clara. Da torcida nesse aspecto. A mensagem tá muito clara. O São Paulo não tem banco nenhum e o Rojas não faz parte do banco. Alguma coisa tem. A primeira delas, o cara não tá pronto. A mensagem tá muito clara. Acho que isso mas os nossos ouvintes querem saber. Eu não acho que não tem condição. A resposta é essa. A resposta é essa. Então não leva pro banco. Então não leva. Então vamos seguir. Por que Galeano não tem chances? Terá. Renovou, né? Hoje. Renovou. Empréstimo foi renovado com o Rubio Nhu até o fim do ano. Rubinho. Até o fim do ano, Clube Paraguaio, preferência de compra do São Paulo, 60% por $600 mil. O negócio já estava amarrado há um tempinho aí, mas São Paulo vai conseguir postergar o contrato por mais um ano de empréstimo. Ô, Luca, você está ansioso para ver o Galeano no Paulistão? Eu tô, né? Eu tenho um fetiche em torno da estreia do Galeano, né? Porque... mas é verdade, eu concordo. Mas um imaginário, assim... alimentado pela expectativa. O Galeano renova, mês a mês renovando. E aquilo que não se tem ainda, né? Aquilo que não se tem, exatamente. Enfim. Eu acho que ele pode ser um cara útil. Ele tem um perfil brigador, assim, um cara meio... não é um primor técnico, mas é um cara com vontade, com volúpia. Eu acho ele diferente dos moleques. Ele é diferente do Boy, é diferente do Toró nesse sentido.
Eu gosto do Galeno como uma opção boa pro Paulista. Toró e Galeno no Paulista vão eternizar as zagas do interior de São Paulo, tenho certeza. E eu acho que a gente tem que cumprimentar a diretoria, porque acho que investir esse dinheiro sem ter a certeza, porque assim, o Galeno é um na base, mas no profissional ninguém tem a certeza. Isso. Eu acho que dar esta oportunidade de ter a certeza para ter esse gasto é muito louvável por parte da diretoria. Ô, Edu, concordo, mas assim, também não seria um gasto alto, seria um gasto bem baixo, inclusive. Para um jovem de seleção de base, seria barato. Mas na atual circunstância do São Paulo, qualquer gasto é gasto alto hoje. Exato. O Galeno tem um histórico largo aí de seleções de base no Paraguai, já tinha jogado no profissional lá, e para mim é o jogador da base aí e até do elenco que mais se aproxima das características do Luciano, né? Então eu acho que valeria usá-lo mais vezes. Aline, vamos para mais uma pergunta para a gente encerrar. Tem uma pessoa aqui que quer saber se o São Paulo tem condições de reagir e tentar um sprint final aí nessa reta de fim de temporada, buscando ainda o título. Quem quer falar? Só não quero que o Lucas fale, porque ele falou dos 6 jogos, 6 vitórias. Eu acho melhor ele poupar dessa vez. Não abro mais a boca para fazer previsão, porque inclusive um cara comentou no YouTube, desde que o Lucas falou de 6 vitórias, não ganhou mais nenhum jogo, então eu não falo mais nada. O São Paulo vai perder. Eu preferia que você Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Depois de tudo que o São Paulo fez até aqui, eliminado de uma maneira vexatória no Campeonato Paulista, eliminado na primeira fase da Libertadores, eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Lanús, não conseguiu cumprir com aquilo que o São Paulino mais desejava nos últimos tempos, que era, enfim, bater o seu arquirrival Corinthians em sua casa. Não conseguiu sustentar a liderança do campeonato com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. O que leva a crer que o São Paulo agora resolveu, no final da temporada, surpreender todo mundo e simplesmente tirar essa diferença e bater campeão? Olha... Eu sei a resposta. Eu sei. O que leva a crer? Porque essa coisa se chama futebol, cara. Entendeu? Que lindo, romântico. Romântico. Não, mas essa coisa se chama São Paulo também. Exatamente. Se chama futebol, cara. E uma coisa, o São Paulo não perde. Nos últimos 12 anos eu ouvi esse assunto futebol. Não, tudo bem, você tem razão. O retrospecto é péssimo. Não são 12, são 8 que ele ganhou a Sul-Americana. Não desfaça um título importante do seu clube. Não, perfeito. O São Paulo não vai perder a vaga da Copa Libertadores fase de grupos, não por competência dele, entendeu? Vai ser que nem o ano passado que ele ganhou por competência de outros. Esse ano ele não vai perder por incompetência, porque o Palmeiras basicamente já abriu mão, porque o Grêmio, ao que tudo indica, se perder agora para o Flamengo, vai abrir mão também, porque o Renato já disse lá, estava pistola lá com a arbitragem, que vai abrir mão, e vai acabar sobrando aí Flamengo, Galo, São Paulo e Inter como os 4 do Brasileiro. Talvez isso até aumente aí com os próximos títulos. Mas o São Paulo não vai perder essa vaga, porque alguns clubes que vinham babando atrás meio que largaram agora por outras competições. É uma história muito parecida com a do ano passado. Agora, o Diniz vai para o 6º campeonato, é isso, né, que ele disputa, contando o Brasileiro do ano passado. Para mim, o único que ele alcançou, o objetivo dele, é o primeiro Brasileirão, quando ele chega e não havia mais chance de ser campeão, porque o Flamengo já estava cavalarmente na frente, ninguém mais tirava o título do Flamengo, e ele conseguiu aquele objetivo que era o segundo, que era a vaga da fase de grupos. Fora isso, se ele não for campeão, ele em 5 torneios não vai ter atingido nenhum objetivo. Só uma dúvida, nem é uma defesa assim, porque eu acho que perder a vantagem que perdeu é um demérito muito grande para ele e para os jogadores, mas se você pensar no que estava previsto para o Campeonato Brasileiro, como um profissionalismo eu pediria aí de olhar qual foi a meta colocada e o que ele vai alcançar, ele cumpriu de novo a meta. Isso é inegável. Eu acho que ele, assim, a partir do momento que ele abriu 7 pontos de vantagem a 10 rodadas do final, eu acho que ele não é minha opinião, lógico, não cumpre a meta. Não cumpre a meta. Mas é porque a meta é objetiva nesse caso, né? Só uma coisa a respeito desse assunto. Não cumpriu. Só uma coisa a respeito desse assunto. A partir de agora, para a próxima temporada, se a direção entender, principalmente o Muricy Ramalho, tá? Se todos ali entenderem que é necessário mudar o comando técnico da equipe, é justo. Porque o Fernando Diniz teve todas as oportunidades e no começo da temporada é hora de você, se você entender que com aquele modelo não vai mais, aí sim é hora de você mudar o comando técnico da equipe e deixar que o próximo desenvolva o trabalho pela próxima temporada. Então eu acho justíssimo.
Ainda Aliás, mais sendo Ivan, uma isso nova era- gestão. Fernando Diniz não pode reclamar do São Paulo. Era uma das perguntas também do pessoal que ouve a gente, né, que comentou lá no Twitter, vocês têm nomes, né, no caso do Diniz sair, eu não gosto de falar de nomes enquanto tem um profissional no clube, então, para mim, não gosto dessa parte. Eu não gosto Não, de mas- falar enquanto um profissional pode deixar o Flamengo a qualquer momento. Meu Deus. Não, mas o Nem brinca, nem Angel brinca. Ramírez... Eu não gosto de falar porque esse profissional no mercado, ele sem dúvida será cobiçado pelo São Paulo e pela atual diretoria. Isso não é conversa, isso é a posição do presidente. Clara na Vai ser uma campanha. bobagem gigante falando isso. Não, vamos lá então, galera. Bom fim de programa para vocês. Obrigado a quem ouviu a gente até agora. Obrigado a quem mandou pergunta para participar. Obrigado ao Luca Bop, ao Eduardo Afonso, à Aline Fanelli, ao Ivan Drago pelo bate-papo de hoje. Lembrando que você pode ouvir este e outros episódios no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox e também nosso canal no YouTube. Corra para lá para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. A gente reativou o canal no YouTube. Tá pegando fogo lá. Tem live legal com o Pedro Lopes do UOL para você saber mais sobre os bastidores do São Paulo Futebol Clube, que tem um novo diretor de futebol. Vocês acompanharam em tempo real aqui a apuração, o anúncio, um podcast diferente para vocês. São Paulo Obrigado 2-1. pela companhia. 2-1 domingo. palpites. 2-1 Verdade. domingo, São Paulo. Pro São Paulo? Sempre, São Paulo. Sem o Jean no gol, metade do Atlético foi embora. Luca 2 a Bop, 0. seu palpite. Opa, 2-0, Aline Fanelli e Luca Bop. 2-1 Atlético Goianiense. Ih, Ivan Drago? 1-1. Nossa, mas tá pior que o Ivan. 0-0. Nossa. É isso mesmo. Esse é o mood Ó, do dia. só uma coisa, o Marlon Freitas, jogador do Atlético Goianiense, é um espetáculo de jogador. Calma. Deveria garimpá-lo. Não, Joga acho- muita bola. E o tal do muita Fernando Sobral do Ceará? Joga pouco ou não, Fernando bola. Joga Sobral? muita bola também. Nossa. Mas o Marlon Freitas é o Pogba, gente. Eu queria dizer isso. Tem que garimpá-lo. Luca é pouco Hiperbólico. exagerar, hiperbólico. E esse fã do Grossi aqui, Matheus Pina, gostaria de saber se vocês têm alguma informação acerca da possível, e se Deus quiser, provável candidatura de Bruno Grossi para a presidência de São Paulo. Ele tá desde a live falando que eu tenho que ser presidente de São Paulo. Deus me livre. Tem meu voto. Não. Abraça esse saci, abraça esse saci, Grossi. Com 600 milhões de dívida. Abraça lá o sacizão. Sinto muito, não vou realizar o seu sonho, Pina. Desculpa. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.